que essa menina não se comportou bem na sala de aula e por conta disso o professor colocou ela em disciplina. Disse que ela só sairia quando terminasse de escrever uma redação com 50 palavras. Mas a menina, muito inteligente, escreveu: o meu gatinho se foi, o meu bichano se foi. E por 50 vezes eu tive que chamar bichano, bichano, bichano. Não resta a menor dúvida de que quando uma palavra é repetida várias vezes, essa palavra é importante. E quando falamos da Bíblia, muitas pessoas presumem que as palavras que mais repetem sejam leis e regras e proibições das mais diversas, um assassinato da alegria. Mas não é assim. Um dos imperativos mais repetidos na Bíblia é não temas, não tenha medo. Dependendo de como você conta, pelo menos 365 vezes, Deus dizendo não tenha medo. E quando chegamos nas páginas do Novo Testamento, a história do Evangelho começa assim. Porque o próprio José, pai terreno de Jesus, pai adotivo de Jesus, ouve o anjo lhe dizer, não temas. E quando Zacarias, o sacerdote, recebe a notícia de que a sua esposa daria à luz um filho, a mensagem é a mesma, não temas. No Evangelho de Mateus, no Evangelho de Marcos, nós encontramos uma história extraordinária, quando Jesus sobe a um monte e lá ele se transfigura diante dos seus discípulos e brilha como se fosse o próprio sol. Os discípulos caem estarrecidos de medo ao ouvirem a voz de Deus que afirma, este é o meu filho amado, a ele ouvi. E o que faz Jesus? Ele vem até os seus discípulos e diz, não temas. É claro que na vida nós enfrentamos um verdadeiro tsunami de pressão e de informação negativa e de coisas que nos atemorizam e vemos, por assim dizer, o chifre dos demônios em todas as direções. Como é bom ouvir o doce som da voz de Jesus dizer, não temas. Não temer não é uma abstração da realidade, não é uma negação dos problemas que enfrentamos, mas é nos agarrar a Jesus como a nossa fonte de encorajamento. Quando estudamos a Bíblia, descobrimos que a bravura dos grandes valentes que venciam vinha diretamente da presença de Deus. É essa presença de Jesus que faz total diferença. Quando apanhamos o primeiro livro da Bíblia, Gênesis, no capítulo 15, Deus diz ao patriarca da fé, Abrão, não temas. E quando chegamos no último livro da Bíblia, o livro do Apocalipse, nos deparamos com Jesus falando com o seu velho apóstolo João, não temas. Ou seja, de Gênesis a Apocalipse, nós temos esse tema de encorajamento quando Deus nos diz, não temas. Seja no nascer do sol, ou seja no seu ocaso, seja pela manhã ou à noite. Deus sempre nos diz, com essas palavras vigorosas de encorajamento, não temas. As promessas de Deus estão aí, em 66 livros. A prova generosa da proteção e do encorajamento de Deus se desdobram por toda a história. Cabe a cada geração, nessa corrida de bastão em que se passa a esperança da presença de Deus para o próximo, que cada um de nós escolha se submeter a esse convite generoso de viver uma vida destemida. Deus nos diz, no nascer do sol, no seu ocaso, em Gênesis ou em Apocalipse, a palavra é a mesma, não temas.